Bom dia, hoje é dia 2 de junho de 2024, domingo. Estamos com a lua minguante, sol em Gêmeos, lua em Áries. E hoje é dia da gente fazer uma leitura edificante de um dos livros sagrados que estão à disposição da humanidade. No nosso caso é a Bíblia, na linguagem de hoje, o Novo Testamento, para que a gente se conecte, né, com uma mensagem mais elevada e consiga então atrair para a nossa vida, para a nossa semana, energias mais edificantes, não? Então, quero deixar bem claro que aqui não há pretensão de fazer cabeça de ninguém, apenas uma leitura. E se vocês identificar com o texto, perceber alguma coisa que deve ser modificada, modifique, porque só você, no primeiro momento, será beneficiado, tá? Nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de Jesus, é um capítulo que fala sobre o sofrimento, tá? Então, é um capítulo muito importante para a gente ler e reler, principalmente naqueles momentos em que a gente se encontra em estado de sofrimento, tá? E eu gostaria que você fizesse parte do nosso canal, desse um like, comentasse para que o nosso vídeo alcançasse o maior número de pessoas, principalmente aquelas que estão passando por um sofrimento no momento. Você está pronta? Então vamos lá. O Cristo que habita em mim, saúda o Cristo que habita em você. Bom dia. Então, nós estamos no capítulo 9, João 9, os fariseus fazem perguntas. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus fez lama e curou o homem era um sábado. Aí os fariseus perguntaram como ele tinha sido curado. Ele passou lama nos meus olhos, eu me lavei e agora eu estou vendo, respondeu o homem. Quem fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei sobre o sábado, disseram alguns fariseus, né? Porque era proibido trabalhar no sábado. Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Perguntaram outros. E eles se dividiram por causa disso. Então, os fariseus tornaram a perguntar. Você diz que ele curou a sua cegueira. E o que é que você pensa dele? Penso que é profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e agora podia ver. Por isso chamaram os pais deles e perguntaram. Ele é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas como pode ver agora e quem o curou? Isso não sabemos. Ele já é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais falaram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da casa de oração quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: é maior de idade, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego e disseram: prometa a Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo, respondeu ele. Bom, nós vamos parar por aqui porque na próxima semana nós vamos terminar esse capítulo, tá? Então, vamos ler uma mensagem do Emmanuel, que é orientador do Chico Xavier, que é uma mensagem sobre esse tema e que se encontra no livro Fonte Viva, capítulo 95.
A mensagem tem o título Vê e Segue. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta por meio de visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente, provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, sem aflição e sem desânimo. As contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Eu vou repetir esse final. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários, e repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Eu era cego e agora estou vendo. Pois é, né, gente? E esse capítulo é um capítulo que fala sobre o sofrimento. E a gente, frequentemente, ou algumas vezes, a gente ouve dizer que Jesus era masoquista. Por quê? Porque prega que a salvação só pode vir através do sofrimento. Tá? Mas há uma outra forma também de ver esse ensinamento. O Iron Eagle, que é um dos mensageiros do plano crístico, da esfera crística divina, eles diz que quando o sofrimento chega ao plano físico, ao corpo físico, significa que aquele desregramento na nossa alma, na nossa psique, chegou no momento máximo e que é hora de fazer uma limpeza. É hora de fazer uma limpeza para alcançar um novo patamar. Então ele diz o seguinte, que quando estamos em sofrimento, é importante acolher esse sofrimento, entender a lição que ele traz
e para que a gente possa eliminá-lo de vez da nossa vida. Seria bom a gente perguntar por que e para que eu estou passando por essa situação. E se a gente passar, e se a gente chegar à compreensão desse sofrimento, nós temos grande possibilidade de alcançar um outro patamar e não repetir mais a causa ou as causas que fazem, que são a base desse sofrimento. E o Ari Eagle, ele escreve para esse capítulo uma coisa importante. Ele fala, talvez Jesus, quando fala dessa questão de acolhermos o sofrimento, de nos submetê-los a ele, talvez o que Jesus queria nos dizer é que a lei divina trabalha de modo invisível por trás de todas as vidas para trazer crescimento à alma, né? E é interessante porque eu tive aqui 2 insights, né? Primeiro, aquela coisa, você olhar para o seu último sofrimento e perceber se agora que você ultrapassou esse estágio do sofrimento, se você pode dizer para você mesma, eu era cega e agora eu vejo, tá? É importante a gente fazer esse questionamento para a gente mesmo. E o outro veio de uma experiência que eu tive ao assistir o filme Uma Mulher Fantástica, que é um filme chileno de 2017, se não me engano. Esse filme ele traz a história de Marina, que é uma mulher trans, e começa com o relacionamento com um homem mais velho, casado e com família, um empresário. E para Marina, e talvez para ele mesmo, né, para o Orlando, era um relacionamento totalmente completo, cheio de felicidade, né, completo em tudo. Mas a gente dá para perceber, né, que era um sentimento um pouco, uma sensação, um sentimento um pouco ingênuo, né? Por quê? Orlando vem a falecer. Marina via no Orlando a sua terra, a sua sustentabilidade, algo que lhe sustentava não só economicamente, tá? Financeiramente. É interessante que os 2 nomes, Marina, aquela que vem do mar, e Orlando, terra esplandecente, terra do esplendor, confirmam essa relação, né? De Marina ver no Orlando uma terra firme, uma terra em que ela poderia pisar. Mas era um pensamento e uma sensação ingênua. Porque a partir do momento que Orlando morre, Marina tem que enfrentar todas as dificuldades pessoais e sociais por ser uma mulher trans e por estar tendo um relacionamento com um homem casado e com família. Rico, com casado e com família, tá? Então o filme praticamente ele aborda todas essas questões e todo o sofrimento de Marina. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: foi através desse sofrimento da Marina que, no final, ela consegue trazer à tona a cantora lírica que existia dentro dela, né? E, na realidade, é essa cantora lírica que lhe dá toda a sustentação real que ela necessita, financeira, emocional, tudo que ela necessita para viver nesse mundo enquanto mulher trans, né? Eu não sei se eu fui clara no que eu estou querendo expor para vocês,
Mas eu quero dizer que, com outras palavras, para mim, esse sofrimento todo que a Marina passa não deixa de ser o trabalho de modo invisível da lei divina que atua atrás de todas as vidas para trazer crescimento à alma, né? Bom, eu lhe convido a assistir o filme, ele está disponível nas plataformas. E se eu não fui clara no que eu estou expondo, eu peço desculpas, mas eu me coloco também à disposição para que a gente possa conversar sobre o assunto, né? Esse assunto polêmico que é o sofrimento. Mas só depois que ele passa, e se a gente olhar o sofrimento com os olhos da compreensão, nós vamos perceber que foi através dele que a gente pode dizer de nós mesmos: eu era cega e agora eu vejo. Uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser e se a deusa também quiser. Até mais.